Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa semana. Bom, a segunda-feira já tá acabando, né? Mas desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Vamos falar aqui de Vasco da Gama, vamos falar sobre Fernando Diniz, né? Fernando Diniz bastante pressionado após a quinta derrota consecutiva do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Inclusive surgiu uma informação que o Fernando Diniz teria entregado ao cargo, colocado o cargo à disposição, né, da direção do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso. Fernando Diniz também fala sobre elenco rachado, sobre possibilidade de rebaixamento, enfim, a gente vai escutar aqui o treinador do Vasco da Gama e o que pensa a direção do Vasco, né? A informação que a gente tem é que o treinador segue com respaldo, apesar do momento ruim. Vamos lá, começar esse vídeo depois da vinheta? Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, a sua inscrição é muito importante. Nesse feriadão, né, tivemos feriadão aqui de quinta a domingo, fiquei um pouquinho mais off, né, fui para o Nordeste no feriado, enfim, Maragogi, deu uma relaxada também, Porto de Galinhas, enfim, fui viajar um pouquinho, então a programação do canal deu uma bagunçada, mas tô de volta no Rio de Janeiro, tô de volta em casa e vamos continuar aqui com o nosso trabalho daquele jeito que você gosta. Tamo junto? Então deixa o seu like, se inscreva e rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que é um oferecimento da BetSul. O canal Machão da Gama é parceiro da BetSul e se você ainda não tem o seu registro na BetSul, faça agora, venha pra BetSul, venha se divertir com a gente. A BetSul é a melhor casa de apostas para você se divertir. O link tá aqui na descrição, o link tá aqui no comentário fixo e também no QR Code que tá aparecendo na sua tela, beleza? Faça agora o seu registro, venha para a BetSul e olha, em parceria com a BetSul a gente está preparando ali algumas coisinhas interessantes e quem já tiver cadastrado lá sai na frente. Então é uma forma também de você ajudar aqui o canal Machão da Gama, faça o seu registro na BetSul, o link está aqui no comentário fixo e também no QR Code. As melhores super odds estão na BetSul. Meu amigo, o Vasco perdeu a quinta consecutiva no Campeonato Brasileiro, mais uma derrota, né? Derrota aí contra a equipe do Bahia, mais uma vez o Vasco jogando muito mal, o Vasco que marcou apenas um gol aí nos últimos 5 jogos, né? Se eu não me engano a estatística é essa, é uma coisa horrorosa. Vou até conferir aqui para ver se eu não estou falando besteira, mas eu acho que a estatística é essa mesmo, de apenas um golzinho em 5 jogos, é isso mesmo, ó. Perdeu 2-0 São Paulo, perdeu 3-0 Botafogo, 3-1 para o Juventude, perdeu 2-0 Grêmio e 1-0 Bahia. Um golzinho apenas nos últimos 5 jogos para a equipe do Vasco da Gama. Uma coisa constrangedora, né? Constrangedora, o desempenho caiu de uma forma muito esquisita, né? Para dizer o mínimo, o desempenho caiu de uma forma muito estranha. E a gente tenta entender o que aconteceu. E o Fernando Diniz falou sobre isso na entrevista coletiva, né? Porque, obviamente, ele foi perguntado sobre o elenco do Vasco, se o elenco tá rachado, né? Se tem alguma coisa no vestiário, se tem algum desentendimento entre eles e os jogadores. E o Diniz negou, né? Publicamente negou e disse que não tem nada de elenco rachado, não tem nada desse tipo no Vasco da Gama. E o Diniz também fala sobre a possibilidade de rebaixamento. Ele disse que sim, está preocupado com a possibilidade de rebaixamento, que o Vasco se colocou nessa situação e tem que voltar a vencer no campeonato. Confira o que disse o Fernando Diniz. Em relação às outras coisas de vestiário, isso é bobagem. Você sabe que é bobagem. Sabe da minha relação? Como é que ia ter um vestiário? Quem que ia rachar o vestiário? O Léo Jardim? O Ryan? O Veguete? O Felipe Coutinho? Todo mundo melhorou. O Felipe Coutinho, outra coisa, o Felipe Coutinho não jogava partidas sequenciais. Acho que ele já é agora, nessa temporada. Provavelmente é a temporada da carreira dele que ele fez mais partidas consecutivas, treinamentos consecutivos. Então tem um monte de coisa boa nisso. O que tem de muito ruim, esse recorte de 5 jogos, ele é muito pesado, muito ruim. E é uma tristeza muito grande. Eu quero vir aqui comemorar a vitória, falar vitória Vascão, assim que for possível.
Então, assim, eu agradeço a tua pergunta, foi até bom, tua pergunta foi muito boa, para eu poder esclarecer as coisas. Vê o rebaixamento como uma ameaça real ainda antes de terminar o campeonato? Claro que vê. E tem que ver mesmo. A gente não tem pontuação ainda, faltam 3 jogos, a gente precisa pontuar. E isso é uma coisa que a gente devia ter. Isso é um erro, talvez um dos erros principais do time, é meio que quando o campeonato se apresentou pra gente, a gente tinha repertório, condição, jogando futebol de uma maneira que a gente podia aspirar coisa melhor, a gente meio que rejeitou. A gente não abraçou, e a torcida incentivando e apoiando. E aí, ou se você não vai, você fica. Você não fica mais ou menos, ou vai pra cima ou vai pra baixo. E a gente, porque no mesmo lugar você não fica. Se você não vai, não produz e não ganha jogo, o lugar da tabela a gente não ia ficar. A gente ia ficar em 7º lugar. A gente podia ter avançado mais, podia estar falando de uma outra coisa hoje, mas hoje a realidade é essa. A gente precisa pontuar, e o rebaixamento, lógico que é uma questão. Faltam 3 jogos para terminar o campeonato, nós precisamos ganhar. Nós precisamos ganhar jogo. E a torcida tá certa de fazer conta, e a gente tem que ganhar jogo. É isso que a gente tem que fazer. Tá aí, né? A situação realmente é delicada, né? A situação é delicada. O Vasco conseguiu se colocar numa situação delicada aí no Campeonato Brasileiro, e o momento é muito estranho, como eu disse, né? Um time que estava jogando bem, do nada o time começa a ir ladeira abaixo com 5 derrotas seguidas, é no mínimo esquisito. E os amigos do NT Vascaínos trouxeram uma apuração que eu vou ler aqui agora, provavelmente até durante o dia. Você também pode ter tido conhecimento, mas para a galera que não ficou sabendo, a gente atualiza aqui. A apuração do NT Vascaínos é que após mais uma derrota do Vasco, sendo a 5ª consecutiva, o clima ficou tenso lá no Vasco da Gama, né? E o Fernando Diniz chegou a sugerir colocar o cargo à disposição caso a diretoria entendesse que ele e a sua comissão técnica fossem o problema da falta de rendimento do elenco. O que foi rechaçado ali, né, foi negado de imediato pelo presidente do Vasco. Cobranças teriam sido feitas ali ao elenco, desempenho, como também comportamento e mentalidade de alguns atletas que foram pauta mais uma vez nessa discussão. Nos bastidores, né, apesar do Diniz negar, se fala ali num racha no elenco, embora isso tenha sido, né, mais uma vez negado por Fernando Diniz. O Diniz goza de muito prestígio, né, com a direção do Vasco, tem respaldo do presidente Pedrinho, porém o clima, né, de pressão vai aumentando com 5 derrotas consecutivas e vai deixando o treinador muito pressionado. E eu acho, né, que ele entra pressionado sim no jogo contra o Internacional na próxima sexta-feira em São Januário. É difícil até, assim, eu não acho que o Fernando Diniz seja o maior culpado. Ele conseguiu fazer esse time render, agora caiu de produção, mas eu sinceramente não tenho uma opinião formada se eu quero a demissão de Fernando Diniz, se eu quero que ele peça a demissão, porque se demitir o Fernando Diniz vai trazer quem também? Tem toda essa situação, né? É difícil, eu quero a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, você acha que tem que trocar? Você acha que o Vasco tem que buscar um outro treinador? Comenta aqui pra mim. Quem é vascaíno sabe, jogo não se ganha só no ataque, é preciso pensar também no segundo tempo. E na vida é igual. Planejar é garantir tranquilidade para o que vem depois e segurança para continuar vibrando com o que realmente importa. Com a previdência privada do Grupo Viriato, você constrói hoje a tranquilidade do dia de amanhã. Viriato Corretora de Seguros, para quem planeja o futuro e vive o melhor do presente. Entre em contato com o telefone que está aparecendo na sua tela e fale com o especialista. Bom, e ainda falando sobre essa possibilidade de troca de treinador no Vasco da Gama, a informação que a gente tem do Globoesporte.com é que, apesar, né, desse momento conturbado e dos maus resultados do Vasco no Campeonato Brasileiro, a pressão do torcedor, apesar de tudo isso, o treinador do Vasco segue com total respaldo da direção do Vasco da Gama. Existe uma preocupação com o rendimento coletivo da equipe e, sobretudo, com o aspecto defensivo. A equipe levou 11 gols nas últimas 5 partidas e balançou a rede somente uma vez. No entanto, a avaliação da direção do Vasco é que o time é capaz de recalcular a rota com o Fernando Diniz nessa reta final, assim como aconteceu após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, quando o Vasco chegou a ficar 7 partidas sem vencer e depois conseguiu ali dar a volta por cima, né? Virar essa chave, inclusive aplicando uma goleada de 6-0 contra o Santos. Existe um entendimento que os próximos 2 jogos do Vasco têm um papel fundamental nessa retomada para trazer um novo fôlego ao estado anímico do time
para os jogos contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, né? Esses jogos vão acontecer no dia 11 e 14 de dezembro. O Vasco antes tem compromissos contra Inter e Mirassol em São Januário e encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no dia 7 de dezembro. Então, meu amigo, tem que virar essa chave logo. Tem que virar, ganhar do Inter sexta-feira, virar essa chave para poder focar no Fluminense e na semifinal da Copa do Brasil. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!